Capítulo 16. Ante o poder do amor. Todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, pergunta 171. E, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Iniciamos mais um episódio das experiências vividas pelo célebre grupo de Pedro Leopoldo, na esperança de recebermos, da augusta misericórdia, bênçãos e ensinamentos que venham a engrandecer todos os corações sedentos de renovação e de luz. São tantas as experiências arquivadas na gaveta do tempo que se faz necessário o seu registro nas páginas lustrais do movimento espírita. Percebemos, através das nossas pobres retinas psíquicas, o andar, o falar, o sorrir, os encontros e as dificuldades vividas por estes amigos que tanto contribuíram para que o movimento espírita crescesse em qualidade e em harmonia. Por maiores que tenham sido as dificuldades, é inegável a aquisição de conquistas na seara espírita, principalmente nos últimos decênios. Envolvidos por essas reflexões, reencontramo-nos com o filho da cidade de Tiradentes, nosso querido Arnaldo Rocha, que logo saúda-nos confiante. Como vai, meu jovem? Estudando a doutrina espírita cada vez mais? Após os cumprimentos cordiais, Arnaldo, aproximando-se do balcão da livraria da União Espírita Mineira, estende as mãos em direção ao livro Coragem, depositado sobre ele, e desta maneira inicia mais uma narrativa do passado trazido à tona. Vendo esse belo material, recordo que, após a definição das lições por Emmanuel, Chico, como de costume, pediu minha singela opinião sobre o enfoque das mesmas. Escuto ainda hoje a entonação de sua voz na pergunta que se segue. O que você achou da coletânea de mensagens, meu filho? Respondi de imediato que havia gostado muito da tônica dada pelo senador. Como nossa alma querida sempre nos oferecia uma joia no decorrer de nossas conversas, coloquei-me na condição de espera e a oferta não se fez tardar. Se você tivesse que escolher o título, qual seria o melhor para o livro? Meu filho, respondi cauteloso, por necessitar de muita força de vontade para enfrentar os desafios dessa vida, o título que encaixa melhor para estas lições é Coragem. Para minha surpresa, depois de um sorriso fraterno, característico de Chico, o amigo afirmou: sua intuição foi acertada, pois Emmanuel já havia escolhido esse título. Fiquei muito feliz pelo alvitre e penso que, na verdade, aquelas palavras
representavam uma nota de incentivo às minhas lutas, que não eram fáceis. Ao mesmo tempo, senti que Chico havia empregado naquela conversa uma vibração carregada de saudades, em função da distância que havia entre as duas pontas da estrada que interligava Belo Horizonte a Uberaba, já que naquele tempo a distância se manifestava inclemente. Após uma pausa, em que Arnaldo percorria os olhos lúcidos pelo índice do livro, tentamos auscultar o sentido da lição. Fomos em seguida despertados da introspecção em que nos mantínhamos, ao sentir uma de suas mãos pousar sobre nosso ombro. Devo agradecer muito aos benfeitores espirituais por terem me auxiliado a encontrar a senda do bem, depois de errar deliberadamente no caminho do orgulho e do egoísmo. Arnaldo Rocha, após um longo suspiro, trouxe mais ternura em sua narrativa. Jamais esquecerei a primeira reunião de intercâmbio espiritual, na qual tive a oportunidade de escutar a voz adocicada de minha ex-esposa, Irma de Castro, nossa Meimei. Nesse ponto, Arnaldo interrompeu a narrativa iniciada para nos contar como Dona Eni Fassanello o ajudou no passado após o desencarne de sua querida esposa. Com o objetivo de sermos fidedignos a essa história, já contada anteriormente por Arnaldo a Wallace Leal Rodrigues, transcreveremos do livro Meimei, Vida e Mensagem, o trecho que se refere a esse episódio, em vez de contá-lo com nossas deficientes palavras. Toda a minha história se iniciou com o desencarne de Meimei em 1º de outubro de 1946. Em 11 de outubro do mesmo ano, numa noite de quarta-feira chuvosa e fria, procurava me esconder do temporal e aportei-me na residência de meu irmão Geraldo Benício Rocha. Ao abrir-me a porta, deparei com cerca de 6 ou 8 pessoas, livros sobre a mesa. Compreendi que iriam fazer uma reunião mediúnica. Quis retornar meus passos, mas começou a chover torrencialmente. Contrariado, mesmo assim resolvi ficar. Dos presentes, conhecidos somente ele, sua esposa, minha cunhada Luísa e uma velha e querida amiga, Dona Eni Fassanello, velha e bem amada amiga de nossa família, italiana de origem, já de há muito residindo no Brasil, porém falando muito deficientemente o português. Sabe como é? Tudo era um imbróglio. Como amo esta querida e sofredora criatura. Quanto lhe devo? Os demais nunca os tinha visto. Apresentações rápidas. Uma senhora de mais ou menos 30 anos, simpática, gorda. Nunca mais a vi. Parece-me que era do interior de Minas Gerais. O fato é que nunca mais foi às reuniões. Segurando-me as mãos, carinhosamente, olhou-me profundamente e começou a contar toda a vida de Meimei. Naná, como ela dizia, esse era o apelido familiar de Meimei,
com detalhes impressionantes, coisas de nossa vida em comum que somente Meimei e eu sabíamos. Nossos sonhos, esperanças, decepções. Finalizou falando de nossa casucha, dando local os nossos sonhos para futuras modificações. A segunda senhora a ser-me apresentada, jovem ainda, talvez entre uns 23 a 28 anos, bonita criatura, palavra fluente, inteligente, olhar meigo e encantador. Durante o período em que conversávamos, não sei explicar, parecia-me que algo indefinível e estranho ligava-me, bem como Meimei, a essa criatura. Essa senhora também nunca mais retornou às nossas reuniões. Falava-me com uma infinita ternura sobre Meimei, porém de uma forma que somente as amizades muito lindas e sinceras possuem tais expressões. Disse-me da vida íntima de Meimei, da forma com a qual ela foi vestida no caixão. Em Minas é comum vestir os defuntos. Meimei, por sugestão de minha querida irmã Filute, foi vestida com as vestes de Nossa Senhora das Dores. Não sei lhe explicar isso. Falou-me do local onde é sua sepultura e, fato estranho, que Meimei, dias antes de se recolher ao leito, submeteu-se a um tratamento odontológico, sofreu uma apixectomia, dente incisivo esquerdo, maxilar inferior e, por um acidente, o dentista quebrou-lhe a parte superior do dente. Ora, meu querido, quem sabia disso? Apenas eu, Meimei e o dentista. Essa querida senhora deu-me muitos conselhos e reconfortou o meu pobre coração. Falou uma alma irmã, sem nenhuma preocupação de fazer-me acreditar no fenômeno, porém falou o verdadeiro espírito da caridade cristã. Aí aconteceu algo que me deixou profundamente abalado. Segurando minhas mãos, olhou-me com profundo amor e ternura e disse: Naldinho, era a primeira vez que eu via a tal criatura. Você não vai compreender agora, porém, alegre o seu coração. Não permita que a tristeza o impeça de compreender a bondade de nosso Pai Celestial. Todavia, meu bom amigo, nossa Meimei está muito bem. Ela retornou ao convívio de almas que muito a amam e que muito colaboraram para que ela pudesse levar avante e vencer uma série de provas e resgates. Não se assombre se eu lhe disser que você voltará a se casar. É preciso resgatar certas coisas. Ela, na época oportuna, buscará alguém a quem ambos muito devem. Não retire suas mãos das minhas e ouça-me com humildade e paciência. Ela promoverá, se você quiser, o reencontro de muitos e muitos corações queridos, dos quais seu orgulho, fanatismo religioso e prepotência os separou. Sinceramente, não sei explicar o porquê de me lembrar destas coisas depois de tantos e tantos anos. Parece-me que isso
ocorreu agora. Enquanto ela falava, eu pensava com os meus botões. Luísa deve ter contado o dia todo a estas senhoras minha vida e de Meimei. Esse povo todo é completamente fora de órbita. Pensam que me enganam. Afivelemos a máscara da credibilidade e da bobice e fiquemos calados? É o melhor que podemos fazer. Muito bem. Fez-se silêncio. Oraram, fizeram leituras. Apagaram-se as luzes. Para mim, na época, nada entendia do assunto. Meu irmão pôs-se de pé e começou a falar, e intimamente eu pensava. Ignorava que o humano possuísse tanta cultura, que lindas expressões de carinho e consolações prendia-me a palavra do irmão. Hoje sei que, através de seus canais psicofônicos, falava um velho e querido amigo de nossa família. Na época, já desencarnado, havia mais de 30 anos, Dr. Cornélio Mylowald, de nacionalidade inglesa, que residiu por muitos anos em Tiradentes. Bem, eu estava preso à palavra que ouvia. Qual não foi minha surpresa, ao lado oposto à cabeceira da mesa, onde se encontrava, de pé humano, assentava-se a querida dona Eni. Fazia frio. Havia jogado em seus ombros um agasalho de lã, qual não foi minha surpresa, quando dona Eni, em um gesto que me era profundamente conhecido, com os polegares jogou para trás o casaquinho e pôs-se como se estivesse a vomitar uma grande substância grossa, apresentando uma grande aflição. Há muitos anos que eu não orava. Deu-me uma vontade imensa de o fazer, porém algo estranho ocorria comigo. Meu peito crescia como se fosse um imenso balão. Queria orar, mas não me lembrava das palavras. Somente comecei a pedir a Deus que se compadecesse de quem ali se encontrava. Mais terna, mais dulçurosa, mais linda e amorosa, continuava a palavra através do mano. À medida em que ele falava à criatura, e não sei me explicar, meu pensamento foi então ficando calmo, tranquilo. Cessaram aquelas expressões de pavor e medo. Não vomitava mais. Uma sensação de paz e tranquilidade em seu rosto. Quanto tempo durou isso, eu não sei dizer. Houve um interregno de alguns segundos, creio, e o mano dirigiu-se diretamente à dona Eni, dizendo: "Fale, minha querida amiga, diga o que seu coração ditar." Eu, cá comigo, pensei: isso é gaiato. Ainda perguntam se a criatura quer bater um papo. Bom, foi aí que minha querida e sempre lembrada amiga entornou o caldo. Nunca mais presenciei tal fenômeno e hoje, sem nenhuma vaidade, posso lhe dizer que conheço o transe mediúnico em todas as suas mais variadas formas. Pela primeira e única vez, ouvi algo que me estarreceu. Não, meu querido amigo, realmente nada posso dizer. O meu sozinho não vai entender. A médium era sexagenária. Falava horrivelmente o português. Porém, a voz que eu ouvi, a inflexão, o tom,
o jeitinho de dizer errado realmente era de Meimei. Fiquei completamente transtornado. Daí a instantes, a reunião terminou. Carinhosamente, todos vieram conversar comigo e eu simplesmente deixei-os falando sozinho e enfrentei o temporal. Dentro de minha alma havia um temporal muito maior e muito mais avassalador. Depois das emoções projetadas no painel do coração, devido à narrativa do amigo, conseguimos formular uma pergunta singela. Arnaldo, apesar da tristeza que a narrativa suscita, a ligação existente entre Meimei e Naldinho emoldura o quadro dos corações mais apaixonados. Conte um pouco para nós sobre esse romance e a participação de Chico Xavier, que se tornou, após a partida de Meimei, um legítimo portador das mais belas missivas entre a terra e o céu. Meu filho, o tempo reúne sempre os corações para os devidos ajustes na ordem da justiça e do amor. Todas as mensagens que recebi de Meimei, através do Chico, revolucionaram todos os meus conceitos de vida, pois expressavam o amor que continuava a nutrir os anseios de nossas almas, apresentando novas disposições para a eternidade que nos esperava. Meimei parecia viva entre os mortos e Chico Xavier, lidando com eles diuturnamente, ajudava-me a compreender os ensinos que não paravam de chegar do alto, em uma interação quase perfeita. Os espíritos, dentre eles Meimei, descortinaram o passado para justificar as dores do presente, indicando os passos de Jesus como o verdadeiro roteiro da definitiva libertação espiritual. Nesse período é que aprendi a ser, na expressão popular, um viúvo quase feliz. Arnaldo, como você recebeu a primeira revelação das experiências passadas entre você e sua inesquecível Irmã de Castro Rocha Meimei? A primeira revelação sobre o nosso passado veio através de uma carta de Meimei em que ela descreve uma história do século XI, na qual formávamos uma bela família, até que o esquecimento dos compromissos conjugais arregimentassem sofrimento para os nubentes. Devido a insistentes pedidos de Wallace Leal Rodrigues, resolvi entregar algumas dessas cartas e mensagens, até então inéditas, para a publicação pela casa editora O Clarim, no livro Meimei, Vida e Mensagem. Para continuarmos a ser fidedignos ao texto original, interrompemos novamente a descrição de Arnaldo para brindar o leitor amigo com uma bela missiva de Meimei ao seu querido Sozinho. Meu querido Naldinho, Jesus nos guarde sempre. Partilhando a alegria e as promessas de nosso grupo, à frente de Jesus e do tempo, tenho estado desejosa de contar ao seu coração que li, há alguns dias, breves páginas do pretérito que nos diz respeito na zona espiritual, em que as raízes do passado protegem folhagens novas no solo do presente. E vi, Naldinho, para não dizer que me revi, numa casa feudal, na Lorena do 11º século,
uma casa cheia de beleza e poder, onde passamos de corações menos ligados ao Cristo que pretendíamos procurar e defender. As guerras sucessivas e a mão implacável dos séculos destruíram o quadro, talharam os campos e modificaram a paisagem. Mas o romance das almas é divino e imperecível, e segundo reconhecemos, nada se perde na economia da eternidade a que o Senhor destinou a alma, a vida. Nesse castelo forte, justamente na fase ligeira que me foi permitido reexaminar, dominava Luís de Bouillon, do círculo consanguíneo do famoso Godofredo, em cujas mãos repousaram as rédeas da primeira cruzada. Luís desposara Cecília e viviam relativamente felizes ao lado de uma filha abençoada, Gisela, que lhes transformava as penas em flores, acompanhados de servos numerosos, dentre os quais se destacava uma jovem eslava de nome Catarina. A luta na Ásia, toda de aventuras incontáveis, requisitou igualmente o castelão, que foi compelido a tomar posição junto de um seu irmão mais novo, de nome Carlos, que casara no centro da França, aliando-se à família estranha aos seus. Viviam separados, porém mantinham os mesmos laços de carinho espiritual que os associavam desde a infância, quando os imperativos da educação os distanciaram um do outro. Juntos na guerra, serviram valorosamente a Godofredo, que se cobriu de glórias na Palestina, e voltaram aos seus domínios com íntima e acentuada renovação dos laços afetivos. Assim é que Luís reclama a visita de Carlos, a visita pessoal às suas propriedades situadas não longe de Nancy, para onde o irmão se dirige em companhia de Clara, a mulher que desposara. Na comunhão carinhosa da família, eis, porém, que o esposo de Cecília se sente atraído para a cunhada através de fios magnéticos que lhe parecem irresistíveis. Suas noites passaram a se povoar de angústia e não oculta o seu sentimento aos mais íntimos. Assim é que Catarina lhe percebe os intentos e, sentindo-se senhora do coração dele, cuja ternura partilhava no tálamo doméstico, sofria com dificuldade os ciúmes a lhe vicejarem no coração, como espinhos de fogo. E Luís, que a sentir-lhe consegue supitar as aflições da própria alma, induzido por hábil conselheiro, um sacerdote menos escrupuloso, permite que o irmão, em passeio no campo, seja surpreendido por um desastre de carruagem intencionalmente preparado para subtrair-lhe a existência. Uma estrada obstruída com inteligência, uma disparada de cavalos e um trilho para o despenhadeiro completam a escura trama. Entretanto, depois de sua morte, Catarina teme a presença de Clara e lhe propicia sutilmente uma taça envenenada, com a qual põe término à sua vida no corpo. Luís de Bouillon, desesperado, não suporta o que considera um ultraje com que lhe fere o destino com implacável sentença, e Cecília, amargurada, não consegue sobreviver por muito tempo. Sozinho, Luís de Bouillon
espera o casamento da filha única e não se demora no corpo carnal. Em pleno espaço, reúne-se vasta assembleia e a luta continua. Temos, sem dúvida, muitas páginas do pretérito a reler, mas essa diz respeito aos dias de agora, de maneira muito especial. Na cruzada, a pretexto de defender o Senhor, envenenamos muitas almas e corpos, e hoje trabalhamos para socorrer enfermos, ignorantes e desesperados. E se hoje, Naldinho, escrevo a você algo sobre o assunto, é para que vocês não tenham dificuldade em identificar os poucos personagens a que me referi, se amem com a beleza profunda dos sentimentos que buscamos, baseados na fraternidade perfeita, no caminho puro, na confiança plena. Temos vários problemas a solucionar, mas o maior de todos é o amor. O amor em cujo clima bendito precisamos respirar e viver. Mãos na caridade e nos corações e ao coração alto para que possamos encontrar a vida eterna. Mais tarde escreverei novamente. Meu afeto ao Carlos, Dorothy, Lucila, Cleone e a todos os que se encontram mencionados em nossa história, sem me esquecer do Chico, a quem peço, continue velando por nós, com o afeto das mães, cuja ternura é o orvalho bendito, alentando-nos para viver, lutar e redimir. Receba, Naldinho, já que não posso estender-me por mais tempo, os meus votos de confiança no trabalho incessante de Jesus, em cujo desdobramento não devemos descansar. E guarde no coração beijo de sua Meimei. Recebemos, estuporados a narrativa com tanta informação, perquirindo Arnaldo sobre os detalhes dessa história. Na época, foi necessário restringir o detalhamento para não trazer desconforto a alguns amigos que não estavam preparados para conhecer o próprio passado. Wallace limitou-se a registrar no livro Meimei apenas as cartas citadas, apesar de conhecer os detalhes revelados aos amigos em Pedro Leopoldo. É interessante o encaminhamento dos acontecimentos, pois à medida que vamos recordando, alguns detalhes vão sendo apresentados ao meu consciente em uma velocidade assustadora. Por exemplo, vejo de uma forma muito clara uma cena em que estávamos, Chico e eu, na casa de André. A princípio, um acontecimento sem maiores proporções, mas na atualidade dos meus 80 janeiros passa a ter muita significação. Depois de conversarmos sobre diversos assuntos, nossa alma querida convidou-me a orar enquanto iria buscar lápis e papel. Achei um pouco estranho devido ao fato de não ser um dia de atividades mediúnicas. Depois de um instante de prece e concentração, ao som de uma melodia suave, Chico iniciou um texto que logo percebi ser dele mesmo, sem interferência direta dos espíritos, pois além de conhecer sua caligrafia, percebi a ausência do transe sonambúlico. Então aguardei o escoar do tempo, que durou mais ou menos 3/4 de hora. Terminada a escrita,
Chico volta-se para mim e explica o acontecido nos seguintes termos: Naldinho, passaram em minha mente muitas cenas estranhas que, de alguma forma, sabia serem revelações de um tempo distante. Era como se fosse um filme em uma dimensão desconhecida. Analisando a experiência, recebi a permissão de Emmanuel para transportá-la para o papel. Analisar os fenômenos anímicos de Chico sempre suscitou profundas reflexões. Quando ele resolvia explicar as suas experiências, fazia-o com tanta simplicidade que nos levava às lágrimas. É importante ressaltar que o medianeiro tinha um jeito todo especial para se entregar às emoções, abrindo naturalmente o inconsciente para que sua mente perpassasse as veredas do passado distante. Enfim, esse mecanismo que tentamos humildemente explicar, na verdade, é que nos auxiliou a compreender os detalhes contidos na carta anteriormente citada, que expressa nas entrelinhas as enormes dificuldades que temos na vida atual e as vinculações que enovelamos através do tempo. Arnaldo, você pode situar alguns personagens dessa história na atualidade para facilitar o nosso entendimento? Perfeitamente. Godofredo de Bouillon, o cruzado, foi nosso dileto amigo Rômulo Joviano. No meu caso específico, os passos de Luís de Bouillon deixaram rastros de sombra por onde trilharam. Nossa doce Meimei, por sua vez, sofreu na personalidade de Cecílie os dissabores do marido infiel. Carlos, cruelmente assassinado nessa história, na atual encarnação, foi meu irmão de sangue. Catarina, amante de Luís de Bouillon, em futura encarnação, foi a Catarina II, rainha da Rússia, que, repetindo erros passados, passou a ter muitos amantes, sendo um deles o próprio Luís de Bouillon, no século XVIII. Nessa futura encarnação, no século XVIII, Luís teve o nome Gregório Ivanovich Potemkin, este que é um mísero narrador. Por fim, Clara, a esposa de Carlos, cobiçada por Luís de Bouillon, a alma cândida de mãe que se refere Meimei no final da carta Chico Xavier. Nesse instante da narrativa, percebemos as lágrimas iniciarem um discreto percurso sobre a face do ancião, que expressa em seus fartos bigodes e cabeleira esbranquiçada a dor da ausência de sua ex-consorte. Arnaldo, você gostaria de falar um pouco mais sobre a personalidade de Meimei, principalmente para o leitor que não a conheceu? Apesar do pouco tempo de casados, respondeu solícito, Meimei e eu fomos muito felizes. Ela era uma pessoa muito especial. Fomos o casal mais apaixonado da história. Risos. Ela tinha muito ciúme do seu cigano. Hoje, compreendo mais esse sentimento pela própria significação da palavra cuidado. Ela adocicava os momentos mais difíceis e alegrava ainda mais os instantes de ventura. Era uma mulher muito simples, com uma grande capacidade mnemônica,
carismática, carinhosa, prestativa, companheira e bondosa por excelência. Para vocês terem uma ideia, na saída da cerimônia de nosso casamento, deparando-se com um mendigo que se arrastava na porta da igreja São José, em Belo Horizonte, inclinou-se e beijou-lhe a testa e deu-lhe o seu buquê de noiva. Seus olhos ficaram marejados de lágrimas. Sua expressão física encantava os conceitos da beleza. Alta, 1,70 m, cabelos pretos, lindos, sedosos, ondulados e compridos abaixo do ombro. Olhos grandes e negros, expressivos, inteligentes. Enfim, era uma beleza incomum. Éramos amigos e dessa amizade um dia criamos coragem e fizemos juras de eterno amor. Nosso amor teve início nos tempos da rainha Semíramis, por volta do século 8 a.C. Um general do Império Assírio e Babilônico, de nome Beb-Alib, ficou conhecendo Mabi em um momento inusitado. Ela era uma bela princesa que, passeando por uma floresta, se depara com um gigantesco e faminto leão que passa a persegui-la até que surge, do nada, um cavaleiro dos sonhos principescos. Este herói se utiliza de sua força e de sua experiência guerreira para conter a fúria do animal selvagem, salvando a mulher que veio a ser a musa inspiradora da sua trajetória espiritual. Essa história, perguntei ansioso, foi contada por quem? Meimei era católica e eu, como já afirmei, ateu e materialista. Minha amada tinha a mediunidade clarividente. Diga-se de passagem, o assunto era totalmente desconhecido por nós. Ela conversava com os espíritos e relembrava cenas do passado. Eu julgava, em silêncio, que ela tinha alguma disfunção psíquica. Era comum ver Meimei, por exemplo, lendo um livro e de repente ficar com o olhar perdido no tempo. Nesses instantes, eu olhava de soslaio e pensava, está delirando. Algumas vezes, ela afirmava, Naldinho, vejo cenas e nós estamos dentro delas. Aconteceu em determinada época, na cidade. Como eu não sabia lidar com esses assuntos, cortava o diálogo afirmando, deixa isso para o lado, pois quem morre deixa de existir. No caso da sua pergunta, foi Meimei quem descreveu a história, mas o futuro reservaria outra surpresa. Muito tempo depois, ocorreu um fato curioso que comprovou a narrativa de Meimei. Nosso amigo, Dr. Camilo Chaves, quando estava escrevendo o livro Semíramis, vez por outra repassava alguns textos para minha análise. Lendo uma página do escritor amigo, veio a agradável surpresa. O autor descreveu o mesmo encontro do general Beb-Alib com Mabi, princesa loura da Média. Passada a surpresa, olhei para ele e disse, desculpa, mas eu conheço essa história. Ele então afirmou, como, meu filho, se ninguém ainda leu o texto? Respondi em seguida, foi Meimei, quando encarnada, que me contou essa história com a mesma riqueza de detalhes aqui apresentados. Levamos o assunto para o Chico, que após analisar, olhou para nós e disse, o fato descrito é real. Um dia,
vocês compreenderão o porquê das coincidências. Essas reminiscências de Meimei eram tão comuns que esse fato citado quanto ao livro Semíramis aconteceu também com referência ao livro Ave Cristo, relativo à personagem de Blandina. Chico me passou um determinado capítulo. À medida em que lia, as lágrimas escorriam aos borbulhões. Em seguida, disse para Chico: já conheço esse trecho. Chico arrematou: Meimei lhe contou, né? Fale mais sobre o papel de Chico intermediando os apaixonados da terra e do céu. Foi em Chico Xavier que viemos a nos reencontrar e o túmulo deixou de ser inviolável para o nosso amor. Todas as manifestações de Meimei, além de oferecer o consolo ao jovem incauto e materialista, incentivaram o meu respeito e a minha admiração à doutrina espírita pelas evidências do sobrenatural. Certa feita, Chico, conversando com Clóvis Tavares, disse: Meimei tem auxiliado muito na trajetória evolutiva de Arnaldo, com um carinho inestimável. Esta frase me fez pensar sobre diversos aspectos do nosso casamento que até então a minha ignorância não permitia valorizar. Por exemplo, nos momentos de ternura entre o casal apaixonado, Meimei me chamava Senhor Duque e pedia que lhe chamasse minha Pilarzinha. Achando curioso o pedido, perguntei o motivo e recebi a resposta que julguei ser mais uma fantasia. Naldinho, esse era o modo de tratamento de um casal que viveu na Espanha no século XVI. O esposo chamava Duque de Alba e a sua esposa Maria Henriques. Embevecido com a mente criativa na arte de teatralizar da minha querida esposa, entrei na brincadeira, deixando de lado as excessivas perquisições. Mais tarde, em uma reunião de intercâmbio, foi atendido um espírito muito revoltado que parecia preso aos desmandos do poder de Felipe II e de seu braço direito, Fernando Álvares de Toledo, terceiro Duque de Alba, 1508 a 1582. Terminado o atendimento, o espírito de José Xavier, irmão de Chico, veio descortinar os meandros de nosso triste passado. Depois de tecer uma breve palestra sobre a época, apontou a necessidade de nossa transformação moral para que nossas atividades fossem coroadas de êxito. Então passamos a cobrir com mais amor a multidão de débitos contraídos na contabilidade divina. Nessa época, todas as revelações suscitavam em nós o espírito de pesquisa. Com isso, viemos a descobrir as aventuras do famoso Duque e, confesso, não foram nada agradáveis. Além de ser um déspota, vivia muitas ilusões fora do lar. Por isso, adquiriu graves responsabilidades com os corações afins que com ele se vincularam. Você pode perguntar por quê? A resposta é simples. Os Espíritos nos ensinam que toda ação é resultante da legítima manifestação do sentimento e do pensamento, repercutindo no universo de alguma forma. As mentes que procuram sintonizar com estas frequências criam afinidades que, ao longo do tempo, trazem
as respectivas repercussões. Se o indivíduo abandona seus compromissos para enveredar nos caminhos ilusórios, atrai os que com ele sintonizam, criando vínculos, desejáveis ou não, que vão requerer, ao longo da caminhada, ajustes no concerto da harmonia e do legítimo amor. Fernando Álvares de Toledo buscou, pela sua mente desarmonizada, aventuras fora do lar e encontrou em outros corações campo de repasto para viver sórdidas ilusões. Em uma dessas relações, frutificou um rebento do qual sua esposa, Maria Henríquez, não demorou em ser informada. Limitar-nos-emos em dizer que a revolta não tardou em macerar o coração da mulher traída. Com isso, o ciúme pela traição foi endereçado principalmente ao filho bastardo, o que, em consequência, trouxe muitas dores ao coração da duquesa. Muitos anos se passaram antes de Chico me dizer que Meimei se comprometera muito com as crianças devido à sua intolerância com os filhos das aventuras do seu amado duque. É esse um dos motivos pelos quais ela vem se dedicando com tanto amor à evangelização dos rebentos de outras mães. Arnaldo, interrompi para organizar as ideias. Apesar dos erros do duque e de sua amante, a vida concedeu a eles um filho. Como analisar, por exemplo, a chegada desse espírito? Os amigos para sempre discutiram o assunto e obtivemos uma bela explanação do Chico. Não há endosso para os nossos erros com o semelhante. Por isso, Jesus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A consequência da traição foi danosa na intimidade da esposa, mas o ato em si não justifica a reação de Maria Henríquez, que poderia ter endireitado as veredas do sentimento, não se comprometendo com a traidora e muito menos com a criança que, em qualquer condição, necessita de arrimo e amor. O duque, que necessitava controlar o espírito aventureiro, permitiu-se embriagar com o vinho da ilusão e por isso bebeu a duras penas o cálice do sofrimento. Não entraremos na história da amante pela necessidade do silêncio, mas no que concerne ao filho bastardo, foi encaminhado pelos benfeitores espirituais para os necessários reajustes com o pai. O duque, no século III, na Gália, fez que essa criança sofresse bastante. O filho tinha o nome de Alessio e era mordomo da casa de seu patrão, chamado Tassiano. Essa narrativa está contida no livro de Emmanuel, Ave Cristo. Se a memória permitir, um dia conto com detalhes. Fiquei muito feliz em saber, ao final da reunião de intercâmbio, que José Xavier, o irmão querido de Chico, foi esse meu filho, e na época tinha o nome de Fradique Álvares de Toledo. Para finalizar, em meio a tantas turbulências, a bondade de Deus abençoou a mansão dos Alba com a presença de Teresa de Ávila, como parteira de um filho do casal. Respiramos profundamente, pensando como seria a formatação desse capítulo, estando diante de
tantas informações. Então, percebemos o semblante emocionado do amigo que ensaiava o término da narrativa. Meu filho, quantas saudades dos tempos de convívio com minha adorada Meimei. O passado aflorava tão naturalmente na mente dela que, certa feita, ao passarmos em frente à igreja São José, em Belo Horizonte, ela me convidou para entrar e fazermos uma prece. Meio a contragosto, aceitei. À esquerda, na entrada principal, existe um altar onde se situa a imagem de Cristo carregando a cruz na hora de sua queda. Meimei pediu-me que fôssemos orar aos pés da imagem. Ela, com toda a fé e recolhimento, em voz baixa, fez um Pai Nosso, rogando ao Senhor que nos abençoasse e que eu não fosse nunca mais um homem fanático e cruel, que aprendesse a ser humilde e, quem sabe, um dia eu pudesse compreendê-lo e amá-lo. Tal fato chocou-me profundamente na hora, mas nada lhe disse. Porém, através dos anos, isso sempre ficou latente em minha memória, até que um dia os benfeitores espirituais falaram dos meus compromissos do passado, por causa da história narrada, e fizeram-me entender o motivo de sua súplica. Recordo-me ainda que no último dia de sua encarnação, cheguei do trabalho e escutei dela uma manifestação de carinho que depois compreendi ter sido nossa despedida. Frases que abordavam o nosso passado espiritual e prenunciavam a sua recepção no mundo espiritual. Hoje, senhor Duque, a dona Pilarzinha, apelido carinhoso dado pelo seu marido, resolveu esperá-lo toda enfeitada e bonita. Pela alba eu irei viajar. Irei visitar o nosso país. Vovozinha disse-me que, pela madrugada, virá buscar-me. Foram as últimas palavras. Finalizou o amigo Arnaldo, que escutei de minha querida esposa. Fico reconfortado quando sinto a sua presença nos momentos difíceis da vida. Sinto brotar uma rosa que significa, no jardim do meu coração, a felicidade em saber que ela é amada e respeitada por sua ininterrupta dedicação às almas que, como eu, necessitam conhecer e amar Jesus. Arnaldo concedeu o derradeiro olhar para o repórter e concluiu objetivamente: até breve, até sempre, expressei, pensando nas almas que se amam pela eternidade.